Então tá, eu tava... Você precisa de ver fazer audiência desse jeito. Nossa, e aí o juiz tem 60 anos, 70 anos, se a gente tem dificuldade, imagina eles. Faço ideia. Mas vamos lá, né? Então, vamos iniciar, né? Vamos fazer uma oração e nessa oração vamos colocar na mão do Senhor todas as pessoas que estão passando por um momento de dificuldade por conta da pandemia, né? Seja dificuldade física, espiritual, financeira, né? Seja ela qual for, né? Tantas pessoas estão aí sofrendo por conta dessa pandemia, que o Senhor possa realmente olhar, né, pela vida de cada um deles e também pela nossa, né, porque nós também somos afetados de diversas formas. E vamos pedir, né, a ação do Espírito Santo nessa noite de hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom. Então, a gente estava fazendo, né, um apanhado geral, né, nos primeiros encontros. Quem não assistiu, eles estão todos gravados lá no YouTube da Paróquia Bom Jesus. Tem um playlist lá que se chama Liturgia. E aí tem todos os episódios anteriores que estão lá gravados. Os primeiros, eles foram um pouco chatos, né, porque foram monólogos, né? Aí a gente começou a aprimorar os dotes tecnológicos, né? E aí agora nós temos parceiros nos ajudando aqui nas reflexões, nas perguntas, nas leituras. E isso é muito bom, porque enriquece, né, a reflexão. E a gente viu no começo, né, um pouquinho sobre conceito, a gente viu um pouco sobre elementos da liturgia no Antigo Testamento. Os últimos 2 encontros a gente viu elementos, né, da Sagrada Escritura, da liturgia no Novo Testamento. E hoje a gente vai partir, né, um pouco para a igreja primitiva. Né? A igreja primitiva, que é aquela que nasce ali com os apóstolos. E o século I, né, ele é conhecido como o tempo dos apóstolos ou a era apostólica. E é importante a gente compreender, né, algumas ações que aconteceram nesse primeiro século do cristianismo, porque a igreja que nasce ali, ela vai ser influenciada de diversas formas, né? E acaba que muitos elementos, né, que afetam a vida dessa comunidade de fé, afeta também a forma como essa comunidade faz a experiência, né, da liturgia. E então a gente tem aqui, né, nessa tela, algumas frases, né, de situações que aconteceram no primeiro século. Então, a gente tem ali o evento Jesus Cristo, né? O que vem a ser o evento Jesus Cristo, né? É o nascimento não, é a encarnação, a vida de Cristo, paixão, morte e ressurreição. Então, o evento Jesus Cristo é esse contexto, né, que contempla da encarnação até a ressurreição do Filho de Deus. E depois que Cristo ele volta, né, para o seio do Pai, a igreja aqui ela vai passar, né, por uma série de tribulações e vai fazer uma série de experiências, tanto do lado religioso quanto do lado cultural. E isso tudo vai acabar, né, impactando no contexto da liturgia. E a gente vai perceber isso ao longo da nossa história. Então, por exemplo, o que nós temos aqui? A gente tem as viagens de Paulo, o Concílio de Jerusalém,
A gente tem, nesse período, a redação das cartas paulinas e dos evangelhos. A gente tem a Assunção de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, então, ela faz a passagem dela e é assunta ao céu. Amor, A gente... Oi. você sabe, depois que Jesus morreu, quanto tempo ainda Nossa Senhora ficou viva? Então, segundo a tradição, acredita-se que ela tenha ficado viva até por volta do ano de 62, entre 62 e 64. Nossa, morreu bem mais velha. Isso Bem quer dizer mais... que morreu com uns 80 anos? Não, né? Como é que é? Não, porque vamos pegar que ela tinha ali por volta de 15 anos, Quando ele né? nasceu. Entre 14 e 16 anos, quando ela ficou grávida de Jesus, né? Mais 33. E aí, mais 33, 47. 9. 49. 9. Ainda bem que nós somos teólogos, não matemáticos. E aí, Não, mas... e aí depois ela ainda ficou por volta de mais uns 30 anos, então, uns quase 80, né? Viveu bem. Porque o ano 0 não é o ano que Jesus nasceu? Isso. Então, se ela morreu com 64, começou a contar do ano 0. Então, mais 15 foi a idade que ela deu à luz a ele. 60, por volta do ano 64, mais 17, então, 70 e poucos anos, quase 80. Beleza. No ano 64... Que foi a Assunção dela. Sim, acredita-se que no mesmo ano em que ela faleceu, ela já foi assunta ao céu. Né? Na verdade, a tradição não fala de morte de Nossa Senhora. Né? A tradição ela fala da dormição de Nossa Senhora. Né? Fala que Nossa Senhora dormiu e foi assunta aos céus. Né? Não se fala de uma morte dela. Aí depois a gente teve também, né, o incêndio de Roma, provocado por Nero. Né? E esse incêndio provocado por Nero, né, ele coloca a culpa ali nos cristãos, e por conta disso começa-se, né, ali algumas perseguições, né, contra os cristãos. Né? Há um grande número de mártires ali nesse pequeno espaço de tempo. A gente tem a destruição do templo lá em Jerusalém, por volta do ano, no ano 70, né? E nesse mesmo período, né, a Judéia, que é aquela região toda, vai se tornar uma província de Roma. E quando isso acontece, vai acontecer um movimento que é conhecido como a grande diáspora judaica, né? Que é quando os judeus eles não têm mais o templo e então eles se espalham, né, pelo mundo conhecido. Nesse mesmo período, a gente tem o martírio de São Pedro e de São Paulo. Né? A gente tem também o início das grandes perseguições aos cristãos. E tem um evento aqui que eu coloquei ele bem em destaque, né? Que é o Pentecoste. Porque, diante de tudo isso que foi acontecendo, né, ao longo de todo esse ano, ao longo de todos esses séculos, né, essas décadas, né, do primeiro século, a igreja ela estava já sendo regida pelo Espírito Santo, que os apóstolos recebem ali no dia de Pentecostes. Então, isso é um fato para nós muito importante, porque quando a gente pensa no Espírito Santo, né, conduzindo a vida da igreja, a gente vai pensar no Espírito Santo que conduz a igreja como uma instituição, como uma igreja, um povo que se reúne para louvar o seu Deus, mas a gente também reconhece a ação do próprio Espírito Santo dentro da liturgia, né? Nas orações, na transubstanciação, né? E em tantas nas reflexões e em tantas outras ações que acontecem dentro da liturgia. Então, o Pentecoste ele é um momento chave para a gente compreender, né, esse contexto de igreja e a gente compreender, né, tudo que começa a ser girado em torno dessa igreja, né, que começa a caminhar sozinha, começa a caminhar pelos apóstolos, né? E não tenham dúvidas que todos esses itens, né, que a gente vê aqui, né, de certa forma, eles vão influenciar no nosso rito, eles vão influenciar na nossa liturgia, né? Por exemplo,
quando a gente fala da redação das cartas paulinas e dos evangelhos, né? São os textos sagrados que a gente utiliza na liturgia, que foram compostos ali naquele tempo. Quando a gente fala do martírio de São Paulo e São Pedro, né? São os dois pilares da igreja, né? Inicial, e a gente celebra muito a vida desses santos, a gente venera muito eles por tudo que eles fizeram pela nossa fé. Quando a gente lembra, né, na celebração de todos os santos, a gente lembra, né, de todos os santos, inclusive de todos os mártires, né, muitos deles desconhecidos dos primeiros séculos da igreja. Nossa Senhora, então, né, precisa nem falar a quantidade de festas e celebrações que a gente tem ao longo do ano para venerar a Mãe de Deus. Então, são todas ações que elas vão influenciando, né, de uma certa forma, dentro da nossa liturgia. Ô, Ricardo, Oi. você comentou que do Pentecostes, essa festa, ela acontece da mesma forma desde o século I? Porque, assim, o evento é único, né? O Assim, evento é único. o fundamento é o mesmo. Mas, por exemplo, todo o rito... Não. O rito ele foi sendo construído ao longo do tempo. Mas a celebração do Pentecostes, ele é feito sempre na mesma época do ano, né? E sempre tem o mesmo sentido. Desde o início, o sentido é o mesmo, né? Que é o quê? É o sentido do Espírito Santo que desce sobre os apóstolos e dá vida para essa igreja, né? Então, por exemplo, a partir do segundo ano, porque Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, Jesus sopra o Espírito sobre os apóstolos, certo? Isso. No certo. ano seguinte, eles celebraram isso de novo? Eles assim, já há uma memória sobre essa data. Não se sabe se havia uma... Porque a gente vai ver aqui que no começo não existia esse conceito de missa e de celebrações igual a gente tem hoje. Tá? Mas existia-se memórias que já eram realizadas ali desde os primeiros séculos, né, com relação às festas mais importantes dentro do cristianismo, de datas mais importantes, principalmente. Tá? Agora, o desenvolvimento da liturgia como um todo, ela começa a ser realizada, né, a partir do século III, principalmente, é que ela começa a ser mais estruturada. Entendi. E aí a gente vai entender um pouco agora, né, o que aconteceu nesse contexto aí, né, nesse primeiro século, o que estava acontecendo com os seguidores de Jesus, né? A Mariane, eu já tinha pedido para ela separar um texto, né? Foi Atos 24, 5. 5, isso. Ana, Júlia, você lê para nós Atos 9, 2? Sim, eu vou pegar aqui. Amor, você está com a Bíblia aí? Como? Então você pega Atos 17, 2. Me fala uma coisa, o que é a diáspora mesmo? A diáspora é a saída do povo para outros países, né? É um êxodo. Entendi. De uma forma bem simples assim, né? É o povo judeu que naquela época ele se espalha pelo mundo. E vai acontecer um movimento mais ou menos similar também com o cristianismo, né? Quando Jesus fala, né, só que tem uma pequena diferença, né? O nome que leva isso dentro do cristianismo é missões, né? Quando Jesus fala ide por todo o mundo, né? Aquilo ali é um chamado, um envio missionário, né? Então os cristãos eles são enviados ao mundo. Já os judeus não, como eles se tornam ali província de Roma e eles se tornam tem o templo destruído e uma série de situações políticas envolvidas ali que acabam por desfazer a vida deles, que existia lá na região da Judéia, em Jerusalém, eles começam então a se espalhar pelo mundo. E esse se espalhar pelo mundo é chamado de diáspora.
Entendi. Pode ler? Pode ler, pode ler. Então, Atos, capítulo 24, versículo 5. Verificamos que este homem é uma peste, um indivíduo que fomenta discórdia entre os judeus no mundo inteiro. É um dos líderes da seita dos nazarenos. Então, essa peste aí é o Paulo, viu? Ah, é? Isso daí está falando de São Paulo. Estão pregando a lenha em São Paulo aí. Essa peste aí, gente, é São Paulo. Esse homem anda pelo mundo inteiro falando desse tal de Jesus de Nazaré. É aquele homem que fundou aquela seita. Então, no começo, o cristianismo era completamente diferente. Se hoje o cristianismo é a maior religião do mundo, né? Tem mais de 2,2 bilhões de pessoas cristãs no mundo, dentre elas 1,1 são católicos romanos, né? Como nós. No começo não era assim, né? No começo os cristãos eles eram reconhecidos como uma seita, um grupinho, né, que se reunia ali à margem dos judeus, tá? Então, para a gente, e é importante a gente conhecer esse contexto, porque muitas vezes a gente olha, né, a gente hoje, da forma como a gente está, a gente muitas vezes já pensa no cristianismo que é algo que nasceu grande e foi gigante desde sempre, né? E não foi assim desde o começo. Na era apostólica, os caras, né, os apóstolos remaram muito, né? Vamos dizer assim, né, para poder defender a fé, para poder pregar o evangelho e tudo mais. Tanto que quase todos eles foram martirizados, né? Uma outra forma como eles eram conhecidos, né, os cristãos, está lá em Atos 9:2, que a Ana Júlia vai ler para nós. Espero que esteja certo. E pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que achasse seguindo essa doutrina. A sua Bíblia não tem a palavrinha que eu quero. A tradução aí ficou diferente. Esse daqui é da Maria. Qual palavra que você quer? A palavra que eu quero é essa que está aqui, ó, na Bíblia de Jerusalém. A fim de trazer para Jerusalém presos os que lá se encontrassem pertencendo ao caminho, quer homens, quer mulheres. E aí, aqui na Bíblia de Jerusalém, a palavra caminho aparece com C maiúsculo. Uhum. Tá? O que significa isso? Né? Quem é o povo do caminho? O povo do caminho somos nós, né? Os peregrinos que seguem a Jesus Cristo. E isso ficou muito forte na identidade do povo cristão, porque o povo cristão é justamente esse povo do caminho, né? Esse povo que anda, esse povo peregrino nessa terra, né? E isso pegou, criou uma identidade em nós, né? Então nós somos esse povo do caminho. A gente está sempre a caminhar. E se a gente olha a história bíblica, né? Lá no Antigo Testamento, também houve grandes caminhos, né, que foram percorridos pelo povo de Israel, né? A gente tem a caminhada de Abraão, que sai lá de Ur até chegar na Terra Prometida. Depois a gente tem a caminhada que o povo faz até chegar lá no Egito, quando José é rei, né, e liberta o povo da fome. A gente tem a caminhada desse povo que depois se torna escravo, e aí liberto, né, com a graça de Deus por Moisés, e caminha de volta para a Terra Prometida. Então é um povo que está em constante caminhada. E no Novo Testamento isso não é diferente. Só que agora nós estamos peregrinando, né, nós estamos a caminho da pátria celeste. Tá? Então, desde o início, nós somos conhecidos como o povo do caminho, né, esse povo que caminha. E aqui tem algo bonito, tá, nessa chamada. Porque dentro da celebração litúrgica, nós temos 3 grandes momentos, né, de caminhada.
para justamente representar isso dentro da nossa liturgia, esse povo que caminha. A gente tem na celebração o momento da caminhada inicial, da procissão de entrada, né? Se a gente fosse pensar de uma forma teológica mesmo, a procissão de entrada seria todo mundo lá do lado de fora da igreja, toca-se a música e todo mundo entra atrás seguindo a cruz, né? Todo mundo seguindo aquele que derramou o seu sangue por nós, indo em direção ao altar do sacrifício, né? Igual acontece na celebração do fogo, né? Na vigília pascal. Né? É para fazer memória isso aí? Para fazer memória, né? Então, se você tem o crucifixo, ele entra à frente, por quê? Porque a gente tem um Cristo que caminha à nossa frente, que deu a sua vida por nós, que nos direciona ao altar do sacrifício, ao qual nós também somos convidados a fazer parte, mas depois a ressurreição. Né? E nós caminhamos nesse sentido, nessa direção. Então, nós somos esses caminhantes, esses caminheiros. Né? A gente tem uma outra procissão que acontece, que é também a procissão das ofertas, né? Onde nós apresentamos as nossas ofertas a Deus. Também é um caminho a ser percorrido, né? Diante dos frutos e dos dons gerados pela nossa vida, que nós levamos ali e depositamos em frente ao altar. E temos uma terceira grande procissão, que é a procissão eucarística, que é quando nós saímos do centro da nossa existência e nos deslocamos rumo a Jesus Cristo. E então a gente se encontra com aquele que é o centro da nossa vida. Então a gente tem 3 grandes procissões que representam essa igreja, que é a igreja do caminho. Essa igreja que não é uma igreja parada, uma igreja em si mesmada, uma igreja que fica fechada em si mesma, né? Mas como diz o Papa Francisco, né? Ele gosta muito de usar essa expressão, é uma igreja em saída, é uma igreja que movimenta, né? Que tem as articulações flexíveis, né? Elas não são rígidas. De certa forma, a gente também sai do comodismo da nossa casa e se direciona para o templo para estar com os irmãos e celebrar, então, para buscar o Cristo. Então, acho que vale, a gente não participa da procissão de entrada, mas é como se fosse. Justamente. Por isso que ele fala que a gente não assiste a missa, a gente participa da missa. A gente participa da missa. Todos nós sair de casa já é uma forma de participação. Mesmo porque se a gente não estivesse lá, não teria missa, né? Isso mesmo. E aí um outro ponto, né, que agora a gente vai ler lá em Atos 17:2, que é onde esse povo começava, onde esse povo se reunia, né, no começo, logo no comecinho ali do cristianismo, né, onde que eram feitas as primeiras exortações, as primeiras pregações. Paulo dirigiu-se a eles segundo seu costume e por 3 sábados disputou com eles. Onde que o povo judeu se reunia aos sábados? Na sinagoga. Na sinagoga. Então, Paulo, durante 3 sábados, ele foi lá, ó, insistentemente, né, batendo na porta lá, falou: vocês conhecem Jesus Cristo? Prazer, obrigado, né, e anunciar a boa nova. Então, Paulo... E aí os cristãos, eles começam, né, nesse contexto também, a se usufruir do espaço litúrgico. E aí é onde começa a gerar os conflitos com os judeus, porque os cristãos começam, então, a crescer em número, e os judeus começam, então, né, porque no começo os cristãos, eles não são perseguidos pelo Império Romano. No começo, os cristãos, eles são perseguidos pelos judeus, que querem eliminar a seita que está nascendo no meio deles. Porque até então, né, o conceito que a gente tem de seita, né, é o que? É um grupo pequeno, é o grupo minoritário. Então, num primeiro momento, esses cristãos estão crescendo, estão começando a tomar conta das sinagogas, estão expandindo, e os judeus começam, então, a perseguir os cristãos, para ver se elimina essa seita. Tá? Mas não dá muito certo. Os cristãos... E aí, um dos fatores
né, que atrapalha um pouco essa perseguição judaica, é um dos elementos que a gente cita lá naquele slide anterior, que é o quê? A queda do templo de Jerusalém, porque daí os romanos vêm com tudo, né, dão uma paulada lá neles, transforma a Judéia toda em província, e aí então os judeus têm que se espalhar. E aí é importante a gente perceber que nesse movimento os cristãos também eles se espalham, porque eles começam a se utilizar das estradas romanas. Porque se tinha uma coisa que o Império Romano ele tinha, né, com grande maestria, eram estradas ligando, né, os seus reinos, né, os lugares onde eles conquistavam. Então, os primeiros cristãos disseminavam, né, andavam tranquilamente pela proteção da guarda romana, sem, né, a guarda romana querer protegê-los, né, mas de uma forma ali sorrateira, vamos assim dizer, né? E isso é a ação do Espírito Santo, né? Porque as estradas estavam lá, elas eram protegidas e os cristãos então caminhavam, né? Tanto que quando Paulo escreve para a comunidade de Roma, né, a carta aos romanos, Paulo ainda não tinha ido em Roma, porém já existia uma comunidade lá dentro que era vibrante, pulsante, né, e grande. E ele escreve uma carta para aquela comunidade que já existia lá, que chegou antes do que os apóstolos, né, chegou pelo povo, né? Então, a importância do leigo, né, e aí também a gente percebe a importância do leigo em levar a palavra de Deus, né, em ser esse missionário. Então, isso é muito bonito. Bom, aí lá em Atos 2, a gente vai ter o seguinte relato. Aqueles, pois, que acolheram sua palavra, fizeram-se batizar. E acrescentaram-se a eles naquele dia cerca de 3.000 homens. Eles mostravam-se assíduos aos ensinamentos dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Apossavam-se de todos o temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam por meio dos apóstolos. Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e dividiam-nos entre todos, segundo as necessidades de cada um. Dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam o pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e gozavam da simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava cada dia ao seu número os que seriam salvos. Então, aqui a gente tem uma descrição de como que funcionava a vida nas primeiras comunidades. Tá? Aqui, inclusive... Como que a gente podia ser, né? Oi? Como que a gente podia ser hoje, né? Isso, aqui a gente fala que... Aqui a gente fala que essa daqui é uma visão utópica, né, do cristianismo hoje, né? A gente está um pouquinho distante disso daqui. E aí aqui eu até trouxe aqui uma pintura. Essa pintura aqui ela é do século I também, né, que representa um pouco como que se dava isso que eles chamam de fração do pão. No começo, lá na igreja primitiva, a gente vai perceber alguns aspectos que são importantes, que no versículo 42 do capítulo 2 aqui, que eu acabei de ler, a gente precisa destacar. O primeiro aspecto é o quê? As pessoas elas eram fiéis à doutrina dos apóstolos. Ok? Por quê? Os apóstolos eram um referencial para
tudo aquilo que acontecia. Então, sempre que havia algum atrito, alguma coisa, alguma situação de divergência, né, o que acontecia, eles iam atrás dos apóstolos, né, para que, através daquilo que hoje a gente chama, né, de sã doutrina, os apóstolos pudessem dar as orientações de acordo com o Evangelho. Eles perseveravam, então, na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam nas reuniões em comum. Tá? E o que eram essas reuniões em comum? Essas reuniões em comum, elas aconteciam de duas formas. Elas aconteciam para a fração do pão ou aconteciam apenas para motivos de oração. Tá? Inclusive, né, quando se fala da liturgia das horas, né, a gente tem relatos aqui no Novo Testamento do povo se reunindo, né, de madrugada para fazer orações. O povo se reunindo nas vésperas, no início da manhã, né, nas matinas, para fazer as orações. E aí a liturgia das horas que nós rezamos hoje, ela segue, inclusive, esse calendário, que é um calendário bíblico, né, para as determinadas orações. Oi? Ana Júlia, tá ouvindo? Oh, Você conhece a liturgia das horas? conheço através da minha mãe, conheço mais ou menos. Ah, legal. Depois a gente faz umas formaçõezinhas aqui sobre liturgia das horas também. E o outro aspecto era a fração do pão. A fração do pão é o que hoje seria para nós a missa. Tá? Então, os cristãos, eles se reuniam, né, nesse momento. Aí a gente precisa lembrar do contexto, então, do primeiro século. Bom, eles estavam em constante perseguição. Então, eles não poderiam se reunir assim, né, em espaços públicos para fazer a fração do pão. Então, eles se reuniam aonde? Nas casas das pessoas que eram cristãs. Né? Então, as primeiras comunidades, elas se reuniam em casas. Nesse encontro, né, nessas reuniões em comum que tinham nas casas, cada um trazia aquilo que ela queria oferecer para, então, realizar, né, a memória, fazia-se uma leitura, cantava-se, né, e depois fazia ali a partilha do pão. Inclusive, tem um texto, né, da carta de São Paulo aos Coríntios, que ele dá uma puxada de orelha nos cristãos que tinham lá, que eram cristãos de posse, né? Eles levavam a comida melhor, e aí, na hora da fração do pão, tinha os cristãos que eram mais pobrezinhos, que não tinham condição de levar comida boa, né? Eles meio que queriam começar a fazer essas reuniões em comum só com os mais ricos, né? E deixar os cristãos menos favorecidos de fora. Começar a segregar desde daí. E aí São Paulo vai dar uma chamada de atenção neles, né? Com força, né? Fala assim, ó, o sentido não é esse. O sentido não é esse. Conforme está escrito lá em Atos 2, quando a gente fala da fração do pão, a gente, lá no texto sagrado, usa-se uma palavra grega que se chama koinonia. O que é a koinonia? A koinonia é a comunhão fraterna. Ou seja, eu, naquilo que sou e naquilo que tenho, me coloco à disposição da comunidade de fé e dou aquilo que sou e que tenho para que a comunidade de fé faça uso daquilo. E da mesma forma, as outras pessoas estão ali todas no mesmo sentido, de comunhão fraterna. Então, não existe indiferença, não existe intolerância, não existe mentira, não existe brigas, conflitos entre a comunidade, porque eles vivem a comunhão fraterna em torno da fração do pão. O que é a fração do pão?
é a Eucaristia, né? É a ação de graças. Então, esse era o sentido da fração do pão, que era esse momento de reunião. As pessoas se reuniam em torno, né, de uma mesa e fazia ali um grande banquete. E aí, será que por isso que a igreja instituiu a hóstia lá, que é um pão igualzinho para todo mundo, para já não ter essa diferença? Porque se a gente fosse cada um levar um pouquinho, por mais que fosse simples, ia ser cada um coisa de um jeito, né? E poderia gerar isso. Bom, eu não sei se o motivo foi esse, tá? Mas a hóstia, ela foi... Quando se adotou a hóstia, adotou-se a hóstia porque ela era feita de pão ázimo, né? De pão sem fermento. Justamente para fazer o quê? A memória, fazer uma ressignificação do cordeiro que é imolado lá no Êxodo para o novo cordeiro imolado que é Jesus Cristo. O sentido da hóstia é esse. Tá? Agora, se foi feito para colocar isso em comum, né, eu já não sei. Até porque o que vai acontecer, o que a gente vai percebendo é que ao longo do tempo, a gente vai passar um pouco sobre isso. A gente vai percebendo que ao longo do tempo, a própria forma, né, de se fazer essas reuniões em comum, né, da fração do pão, elas vão se acabando e elas vão se tornando de uma forma diferente. Tá? Na história, isso vai sendo mudado com o tempo. E chega, inclusive, uma época, né, lá na Idade Média, principalmente, em que não havia-se nem comunhão que era dada para o povo. Né? Isso foi depois de um tempo que voltou a ser, né, restituído. Né? Então, tem todo um contexto histórico aí que tem uns desvios, vamos dizer assim, com relação a isso. E um outro aspecto que a gente precisa perceber, né, aqui, nesse contexto da igreja primitiva, é a diaconia. Né? E o que vem ser a diaconia? Né? A diaconia é o serviço à mesa do pão e da palavra. Por quê? O cristão, quando ele está envolto, né, nesse contexto da ação de graças, ele vai justamente se colocar a serviço da mesa do pão. De que forma? Assumindo o compromisso que ele, ao caminhar até aquela mesa e comungar do mesmo pão dos outros irmãos, ele comunga também da paixão, morte e ressurreição de Cristo. E ali ele se sente o quê? Ele se sente convidado a assumir o compromisso de agir como esse Cristo. Então, ele se coloca a serviço da mesa do pão, né? Quando ele sai da celebração, quando ele volta para sua casa, e ele vai transformar, né, transmitir aquilo que ele recebeu naquela reunião para os seus familiares e para as pessoas, né, que estão vivendo com ele ali na sociedade. E ele se coloca também a serviço da palavra de Deus, porque ele se torna um anunciador dessa palavra, ele se torna um mensageiro, ou seja, então ele participa daquele momento de reunião, ele sai dali, né, vamos dizer assim, inebriado, né, pelo Espírito Santo, mediante a fração do pão e as orações, principalmente as orações que brotam dos textos litúrgicos, que são compartilhados ali naquele momento, e então, ao voltar para casa, ele tem um compromisso com aqueles que não se fazem presente na celebração no dia a dia, né, e aí, nos fins de semana. E aí ele volta para casa, então, para levar o pão para quem não tem e levar a palavra para quem não ouviu ainda. Então, esse é o contexto da primeira comunidade. E é isso que a gente traz para a nossa vida hoje. É isso que a gente traz, né, para a nossa celebração litúrgica hoje. Isso que nasce lá na igreja primitiva ainda permanece vivo
na estrutura litúrgica que a gente reza. Só que muitas vezes a gente não tem essa compreensão, né, de que a gente está ali vivendo uma comunhão fraterna, ou seja, nós estamos ali vivendo uma koinonia, e nós estamos, a partir dessa koinonia, nós estamos nos comprometendo com o Cristo Eucarístico e com o Cristo Palavra. E a partir do nosso retorno para casa, a gente deve estar a serviço dessa mesa do pão e dessa mesa da palavra. Agora é a hora que vocês perguntam. Então, deixa eu te perguntar. A koinonia seria o momento durante o rito. A koinonia não é um momento. A koinonia ela não é um momento. Ela é mais do que um momento. A koinonia ela é uma relação que existe entre os cristãos. E ele se torna mais forte dentro no caso aqui da igreja primitiva, dentro das reuniões da fração do pão. E no nosso contexto, a koinonia ela se torna mais forte quando nós somos convocados a estar na missa. Por exemplo, trazendo para o nosso dia de hoje, por exemplo, a koinonia seria o momento que a gente está, o estado que a gente está reunido no momento da celebração eucarística, ou não? E a diaconia seria a nossa vivência cotidiana, a partir do que a gente vive na celebração. Isso, a gente pode resumir da seguinte forma: koinonia é a vida em comunidade, e diaconia é o serviço que eu presto para a sociedade. É o compromisso assumido. Isso, é o compromisso assumido, que eu presto na comunidade de fé e na sociedade. Né? Porque a diaconia ela é vivida como um todo. A koinonia, né, que é essa comunhão fraterna, ela é vivida e experienciada dentro da comunidade de fé. Né? Então, por isso que a koinonia, não tem como, por exemplo, eu falar de comunhão fraterna com uma pessoa que tem uma crença diferente da minha, porque nós temos crenças diferentes. Eu posso ter com ele uma tolerância, eu posso ter uma amizade, um respeito, né, pela fé dele e tudo mais. Mas a comunhão fraterna, né, como diz a koinonia, ela está imbricada justamente em quê? Em a gente acreditar na pessoa de Jesus Cristo, que ele é o verbo encarnado, que ele viveu entre nós, né? Aí é o querigma, né? Que esse verbo encarnado viveu entre nós, que ele realizou milagres, que ele curou pessoas, e que em determinado momento da sua vida, ele se entregou por nós, morreu, e foi ressuscitado pelo Pai. Né, e ressuscitou. Então, a nossa comunhão fraterna, ela gira em torno do querigma, né, que é esse anúncio da pessoa de Jesus Cristo. Então, não tem como eu falar em comunhão fraterna com um judeu que não acredita na pessoa de Jesus Cristo. Entendeu? Então, a gente fala em koinonia, comunhão fraterna, é a vida da comunidade. E aí, a diaconia é a vida fora. Diaconia é dessa palavra que surge a palavra diácono? É dessa palavra que surge a palavra diácono. Só que o diácono, né, igual eu sou, né, um diácono, um ministro ordenado, o diaconato ele é baseado em cima justamente disso daqui, ó, do serviço litúrgico, que é o serviço da mesa e da palavra. O serviço da caridade, que é o serviço da mesa e da palavra para o outro, né? Que é o que eu, no meu serviço, né, me colocar à disposição por obras de caridade àqueles que necessitam, né? E aí a mesa do pão ela vai representar isso.
a mesa da palavra ela vai representar o quê? Ela vai representar momentos como esse, né, de catequese, de formação, né, onde o diácono também ele é convidado a ser um formador dentro da comunidade em que ele está inserido, né? Então, a palavra diaconia, no contexto do diácono como ministro ordenado, ela nasce daqui e se insere nesse contexto também. Entendi. E aí, o que a gente vai perceber? Estou olhando ali porque o relógio está atrás de mim, viu? A gente vai perceber, então, que lá naquela igreja primitiva, o povo, eles eram fiéis à doutrina dos apóstolos, certo? Então, eis que nasce, nesse período, né, um documento que a gente vai conhecer ele pelo nome de Didaquê, ou Doutrina dos 12 Apóstolos, ou Ensino dos 12 Apóstolos. Tá? É um livrinho fininho, bem pequenininho mesmo. Existe ali um conteúdo que tem escrito dentro dele, né? Há uma dúvida em que ano realmente que ele foi escrito. A linha do tempo dele é entre o ano 70 e o ano 120, mas a maioria dos estudiosos acredita que ele foi composto entre o ano 80 e 90 depois de Cristo. E o que vem a ser esse ensino dos 12 apóstolos? Tá? É um livro onde tem uma série de ensinamentos de como a comunidade deve viver em diversas situações. Então, tem ali uma série de ações práticas que devem ser realizadas. E uma das ações que tem lá dentro desse livrinho, a doutrina dos apóstolos vai dizer o seguinte, ela vai mostrar para nós como celebrar a Eucaristia, como que se celebra, então, a ação de graças. Tá? Então, vamos pegar a linha de corte aqui do ano 90. Então, quando a gente está falando aqui do ano 90, né, depois de Cristo, todos os apóstolos já morreram. Então, já não tem mais apóstolos. Nossa Senhora também. Né? Oi? E Nossa Senhora também. Nossa Senhora também. Então, a gente já está falando aqui de um segundo momento do cristianismo já. Né? E aí eles vão se recorrer a essa doutrina dos apóstolos. E aí, nessa doutrina, vai estar falando o seguinte: primeiro, digam primeiro sobre o cálice. O que isso nos lembra? Né? Quando a gente está lá na missa, na celebração eucarística, o padre pega o cálice, né, e ele proclama as palavras ali da nova aliança. Né? Este é o cálice do meu... Mas ele não fala do cálice em si depois do pão? Não? Ele fala depois do pão. Mas aqui nós estamos mostrando aqui como que era no tempo, tá? Como que é no tempo. A evolução da coisa. Então, digam primeiro sobre o cálice, depois digam sobre o pão partido. Aí faz-se uma oração de súplica pela igreja reunida. Essa oração de súplica pode ser as preces da Assembleia que a gente tem hoje, né? Pode ser. E aí, uma observação... Seria aquela oração depois da transubstanciação? Então, mas aquele pode ser também aquelas orações lá, porque aquelas orações lá também são orações de súplicas, né? A gente suplica pela igreja, pelo Papa, né? A gente suplica pelos falecidos e assim por diante. Então, pode ser aquilo lá também. Agora, olha que interessante. Não receber a Eucaristia se não for batizado. Então, já desde o início, a igreja ela é muito fiel a isso. Só recebe o pão eucarístico, só participa da ação de graças, né, da Eucaristia, que é a ação de graças, quem é batizado. Quem não é, né, não participa. E após a Eucaristia tem um agradecimento. Então, isso daqui está inserido lá na Didaquê, no capítulo 9, né, dos versículos de 1 a 5, e o capítulo 10, de versículos de 1 a 7. Então, a gente vai perceber que a comunidade ela vai se organizando, né, a partir dos ensinamentos que foram passados pelos apóstolos. Né, e elas vão vivendo isso. E um comentário interessante sobre essa questão do batizado aqui, que o batizado ele sempre foi levado muito a sério desde o início pelos primeiros cristãos.
Ele é fundamental na vida dos cristãos. Ele é a gente pode dizer que nos primeiros séculos, né, o sacramento do batismo, ele era o sacramento por excelência. Mas quando os padres da igreja, né, que são os padres ali do período da patrística, vão falar sobre o sacramento do batismo, geralmente eles, sempre que falam dele, já falam do batismo, Eucaristia e Crisma. Porque para eles isso era uma realidade que fazia parte do catecumenato, né? A pessoa ela aderia à fé já adulta, então ela ia sendo preparada, era um longo processo de preparação, né? Então ela recebia, né, os sacramentos todos de uma vez. Então, quando se falava, existem textos que se falam dos sacramentos do batismo. Então, no plural. E quando se acha esses documentos, eles estão fazendo justamente essa referência. Batismo, Eucaristia, né, e Crisma. Né? Quais são os sacramentos do batismo? O batismo, a Eucaristia e a Crisma, que são os sacramentos da iniciação cristã. Né? Então, eles tinham isso muito forte desde o início. E lá no... Oi. Em relação ao batismo, eles tinham mais ou menos uma idade média para batizar? Tipo, quando a gente nasce, normalmente a gente batiza quando é pequeno, quando tem alguns meses. O batismo, nessa época, o batismo ele era realizado somente para adultos. Tá? No começo, eram batizados somente os adultos. Por quê? Os adultos eles tinham que passar pelo processo de catecumenato. Depois, lá na idade, lá no século, a partir do século IV, V, né, principalmente com Santo Agostinho, é que começa, né, a questão do batismo com as crianças, né? Mas no começo o batismo ele é fundamentado ali em cima principalmente dos adultos, porque tinha um processo de catecumenato e tudo mais. E é tão interessante, né, uma coisa que eu queria ter citado que eu esqueci, é o seguinte, a pessoa quando ela estava no processo de catecumenato, né, que existiam ali as celebrações, né, os momentos das reuniões, elas entravam para onde estava acontecendo a reunião e elas ficavam até o momento onde se liam os textos sagrados. Depois que terminou a leitura dos textos sagrados, aí essas pessoas elas se retiravam da sala e ficava ali só quem já era batizado. Por quê? Elas não poderiam participar da comunhão. Justamente. E por outros motivos também. Elas ainda não tinham professado a fé delas, né, publicamente, que é o creio, que a gente reza, né? Isso então, aconteceria quando? Depois do batismo? Isso. Que no ato do catecumenato, uma das ações realizadas pelo catecúmeno era fazer o quê? A profissão de fé diante da Assembleia. Né? Então, a partir do momento que a pessoa ia ali e professava a sua fé diante da Assembleia reunida, então ela tinha cumprido uma das etapas de preparação. Existiam várias outras, né? A profissão do credo era uma delas. E então a pessoa ela era convidada a se retirar e ficava da profissão de fé para frente, né, só quem já era batizado. E um dos motivos também era para que não se tivesse na parte da profissão de fé para frente pessoas infiltradas, né, que estivessem combatendo contra o cristianismo, porque existia muito naquela época pessoas que, como o cristianismo era denominado uma seita, as pessoas elas queriam entrar para saber qual que era o cerne da coisa, né? Então tinha uma série de mitos, né, que aconteciam, né, com relação aos primeiros cristãos, porque como as pessoas não participavam, falavam que os cristãos comiam crianças, né, faziam sacrifícios. No momento da comunhão. Entendeu?
porque estava comendo a carne de Cristo, muita né? Então, especulação, né? isso, e tinha todo tipo de especulação, que eles comiam carne uns dos outros e assim por diante. Então, era um trem Interessante. bem grotesco. Como que eles iam saber quem era batizado ou não? Porque hoje na igreja a pessoa entra, a gente não sabe se é batizado ou não. Então, por conta do catecumenato. Porque como que funcionava o catecumenato naquela época? Eu queria me tornar cristão. Então, eu chegava e conversava com alguém que eu sabia que já era da comunidade. E aí essa pessoa, ela era apadrinhada por alguém da comunidade. Por isso que existe a função do padrinho. Né? Porque o padrinho é o responsável pela fé do outro. Então, o catecúmeno, o que ele fazia? Ele ia, era apadrinhado por alguém, e essa pessoa era responsável pelo processo de formação durante 3 anos. Até que ele recebesse o batismo. Padrinho que fazia a catequese. E à medida que ele ia evoluindo nos passos da catequese, né, do catecumenato, que ele ia tendo acesso, né, aos mistérios revelados, né, a mistagogia e tudo mais, ele era inserido dentro do seio da comunidade. Mas isso porque eram pequenas comunidades, né? Eram pequenas comunidades. Porque hoje, se eu sair daqui e for para uma outra cidade, mesmo que eu participe do catecumenato, se acontecesse hoje, não daria para acompanhar, porque é muita gente, é muito grande, muito lugar. Né? Assim, dá para se fazer alguma coisa similar, né? O que falta muito, né? O que falta muito com relação a isso, para a maioria dos cristãos, é preguiça, né? Para assumir as responsabilidades. O que falta é coragem. Falta não, né? Falta é coragem, né? Na verdade, o que mais tem é preguiça. Né? Eu falei errado. O que falta é coragem, né? Porque preguiça tem de sobra. Então, assim, as pessoas, elas não querem, né? Elas não querem se comprometer com o evangelho, né? Então, assim, nesse aspecto é bem simples. Eu participo de formação com catequista todo começo de ano, lá na escola catequética, né? E eu sempre falo isso para os catequistas. Eu falo, tal do cristão, ô nego preguiçoso. Né? Eu fico pensando aqui, eu vou te dar um exemplo simples. Esse momento que nós estamos fazendo aqui de catequese, isso aqui é um bate-papo, né? A gente está conversando, eu estou apresentando o material e vocês estão colocando as dúvidas que vocês têm. Vocês concordam que qualquer pessoa que tem acesso a um computador poderia participar aqui no lugar de vocês? Ou junto com vocês? Uhum. Né? Eu não vou divulgar, não. Eu não vou divulgar. Um computador, né? Pode ser um celular. Pode ser um celular, mas eu não vou divulgar o grupo, tá? Mas eu mandei uma mensagem hoje em um grupo da Paróquia Bom Jesus, que tem ali mais de 30 pessoas, convidando alguém para participar desse momento aqui hoje com a gente. Eles não tiveram a coragem nem de falar assim, não posso. Percebe? Então, é esse tipo de povo que a gente conta, né? Nas comunidades. Né? Então, assim, às vezes a gente perde a oportunidade, né? E depois reclama que não tem informação, reclama que não é convidado para fazer as coisas, reclama da cor do piso da igreja, reclama de tudo, né? Reclama do preço da marmita, reclama, e aí vai reclamando, e reclamando, e reclamando. Mas você chama para fazer uma coisa, não pode. Você chama para fazer outra, não pode. Nunca está disponível. Nunca está disponível, né? Vai lá no grupo da promoção, né, da Paróquia Bom Jesus. Quantas pessoas estão lá no grupo da promoção, né? E quantas pessoas a cada promoção são convidadas e não vão lá ajudar? Poderiam ir lá para lavar uma panela, mas nem isso faz. Né? Então, assim, é uma realidade que a gente não é só a gente promoção, vive. Não, né? Todo grupo, né? Toda equipe tem, assim, né? As pessoas que é igual você falou, acho que é meio inerente ao cristão. Muitos, eles são muito inertes.
E aí é aquela história, só vem a nós, sabe? E o vosso reino, quando que eu vou promover, né? Ô, gente, eu vou falar um negócio para vocês. Eu ia falar agora sobre a oração do Pai Nosso, mas eu não vou falar, não. Porque já deu o nosso horário aqui das 8h30. Mas, assim, às vezes eu falo as coisas, eu falo um pouco com veemência, mas é porque, às vezes, a gente tem que ser profeta também, né? E o profeta, ele não só anuncia, ele também denuncia, né? Ele tem que tocar na ferida do povo. Né? E todos nós, enquanto batizados, né, somos sacerdotes, reis e profetas. Né? Isso não é só porque eu sou diácono, né, que eu tenho esse privilégio. Não, isso não é um privilégio meu. Isso que eu falei aqui agora poderia ser falado por qualquer um de vocês. Tá? Mas eu acho que muitas vezes, a gente precisa de tomar um choque, né, e precisa a gente precisa acordar para as diversas realidades que a gente vive, né? Porque quando a gente para olhar aqui, vou até voltar no primeiro slide aqui que eu apresentei hoje. Quando a gente para pensar nos primeiros cristãos, né, que são as pessoas que fizeram com que a fé chegasse até nós hoje, dá uma olhada e o tanto de coisa que eles enfrentaram, né, e se mantiveram firmes na fé, né? Incêndio, eles foram acusados de incendiar Roma, eles eram pregados, né? Nero colocava os cristãos pregados nas ruas, né, em crucifixos, e ateava fogo nos cristãos para iluminar as ruas de Roma à noite. Ô, né? Ricardo, eu estava pensando isso, você falando isso tudo aí, a gente pensando a realidade deles naquela época, quantos anos, sei lá, eles demoravam para atravessar de um estado para o outro, de uma região para outra, né? E mesmo assim eles insistiram, por mais que fossem considerados seita, né, perseguidos, e mesmo assim eles insistiram no propósito, acreditaram na palavra, né, no evangelho de Jesus e na palavra dele, nos ensinamentos dele. Esse exemplo que Jesus deu foi muito forte para as pessoas que conviveram com ele. Capaz de manter e que eles difundissem isso por anos. O que eu percebo muitas vezes, tá, em vários lugares que eu vou, aqui na Diocese de Uberlândia, o que eu percebo é o seguinte: existe uma visão muito romantizada da pessoa de Jesus Cristo e do Evangelho. Como assim? Então, o que é uma visão romantizada de Jesus Cristo? É você acreditar que Jesus Cristo foi só aquele homem bom, o bom pastor, que só realizou milagres ao longo da sua vida, né, que ele está lá esperando a gente nos céus, e você cria, né, um romance em cima de Jesus. E aí você esquece, por exemplo, de palavras, né, dele ali dentro do Evangelho, que vai dizer o seguinte: olha, inclusive a leitura de amanhã, né? Eu estou falando isso porque eu já fiz a minha reflexão de amanhã, né? Eu já gravei a reflexão de amanhã para publicar, e o Evangelho de amanhã, Jesus começa falando assim: olha, ama os seus inimigos. Né? Esse é Jesus Cristo. Se te bate de um lado, se te bate de uma face, você oferece a outra. Ele pede para nós que a gente tenha coragem. Tem uma dos textos de São João que ele fala: coragem, eu venci o mundo. Esse é Jesus Cristo. Outra hora ele vai virar para os discípulos deles para os discípulos dele lá no final de um texto lá em São João também. Ele vai falar o seguinte: então, vocês também ficaram com dúvida ou ficaram receosos por conta das palavras que eu falei? Pode ir embora, não precisa me seguir. Esse é Jesus Cristo, gente. Ele tem uma proposta de vida eterna para nós? Tem. Mas ele quer que a gente tenha um compromisso.
né? Ele quer que a gente viva a coinonia. Ele quer que a gente viva a diaconia. Ele quer que a gente também se comprometa com a palavra de Deus, né? Assim como ele se comprometeu. É isso que ele espera de nós. E tudo isso que a gente falou aqui hoje, que a gente conversou aqui hoje, a cada liturgia a gente é convidado, né, a refletir sobre isso e a repensar isso na nossa vida. Então, que a gente possa realmente, na nossa vida, estar atento, né, aos chamados que Cristo realiza para cada um de nós. E realmente ter coragem, né, de assumir aquilo que ele nos convida a fazer. Né, não ficar com medo. Né, se apoiar na ação do Espírito Santo. Né, eu pus até o Pentecostes aqui destacado, né? Porque, gente, nós somos amparados pelo Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Jesus subiu ao céu, mas ele deixou o Espírito aqui com a gente, né? Ele deixou o seu Santo Espírito conosco. Então, eu creio plenamente, né, que tudo isso que a gente realiza aqui é a ação do Espírito Santo. Isso através dele, né? Eu creio plenamente que ele usa da gente. Mas para ele usar da gente, a gente tem que dar subsídio para ele, né? A gente tem que participar de formação, a gente tem que rezar, a gente tem que ir na liturgia, a gente tem que fazer obra de misericórdia, a gente tem que fazer obra de caridade, né? A gente tem que perdoar, a gente tem que dar outra cara e assim por diante. A gente tem que amar os nossos inimigos, a gente tem que fazer tudo que Jesus pediu. Minha bateria está acabando. Acho que eu vou cair aqui, tá? Eu vou dar a bênção final, agradecer vocês que estiveram conosco aqui, tá? Em mais essa noite. Semana que vem, quem quiser participar, gente, sinta-se convidado para estar aqui na telinha, dividindo com a gente. Tá? Pode entrar em contato comigo, entre em contato com o pessoal da Pascom. Tá ao vivo no YouTube? Está ao vivo no YouTube. Oh. O povo está lá vendo você falando. Você está concorrendo com o William Bonner nesse momento. Né? O nosso Ibope aqui deve tá maior do que o da Rede Globo, de televisão. Certeza, só gente bonita. Não, e ainda falando de Deus. Ainda falando assim. De Deus, exatamente. O povo lá falando de morte, guerra e tragédia, e nós anunciando a boa nova. Amém. Agradecer a vocês que participaram aqui comigo. Convidar vocês que estão aí, né, para participar também, né, nesses momentos de bate-papo aqui. A gente conversa, né, uns com os outros. Eu só vou conduzindo algumas coisas aqui. Agradecer as pessoas aqui que escreveram aqui no YouTube. Hoje a gente não teve perguntas aqui no YouTube, mas deu para ver algumas participações aqui, da Aparecida Medeiros, a Cida, do Reinaldo, a Jovenita Balbina, a Luciana Medeiros, tá? Obrigado vocês que estiveram, né, e que estão conosco aqui desde o início, tá joia? Então vamos receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, descei sobre vós, vossas famílias, parentes, amigos e projetos, a bênção do Deus Todo Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Valeu, obrigada, povo. Ricardo, pela oportunidade. Semana que vem, estamos juntos de novo. Tamo junto. Obrigado, tchau, turma. Gente. Beijo. Obrigada, gente. Tchau. Saudade, sumida. Também tô com saudade. Você sabe que isso depois fica tudo gravado lá no YouTube, né? Fica paróquia. Não desliga. A gente dá para rever tudo.